Olá, seja bem-vindo ao CDF Concurso. Meu nome é Diogo Santana, sou seu professor da disciplina de Banco de Dados. Veremos a videoaula de modelagem de dados. Nessa videoaula seguiremos o seguinte sumário. Primeiro, vamos tratar a definição de modelagem de dados. Vamos entender o que é um modelo de dados. Depois que a gente aprendeu o que é um modelo de dados, vamos estudar o que é arquitetura, o conceito de arquitetura em três esquemas, também pode ser chamado de arquitetura em três camadas de banco de dados. Depois que a gente estudar, o próximo item vai ser a comparação do modelo de dados e a comparação com a arquitetura em três esquemas, com a arquitetura em três camadas. Depois que a gente estudar essa comparação, vamos estudar os conceitos de mapeamento entre as camadas e também independência, o conceito de dependência de dados. E por fim, ainda nessa videoaula, vamos estudar as fases mais macro de um projeto de banco de dados. O que é um modelo de banco de dados? Qual é a definição de um modelo de banco de dados? A modelagem de banco de dados está relacionado com a descrição das estruturas do banco de dados. Quando a gente falar em descrição das estruturas do banco de dados, a gente está relacionado ao conceito de modelo de dados. O que são essas estruturas do banco de dados? Veremos agora. Entenda. Modelo de dados. Quais são as estruturas que o modelo de dados está relacionado? Com a descrição dos dados. Descrição dos dados está relacionado com os metadados, a própria autodescrição dos dados. A estrutura do banco de dados ele controla como os dados estão relacionados, a relação dos dados. Também a estrutura do banco de dados, o modelo de dados vai tratar das restrições de consistência, também chamadas as restrições de integridade dos dados. E por fim também, o modelagem de dados, a estrutura do banco de dados, vai tratar os tipos de dados, vai dizer ali qual tipo de dados, se ele é do tipo inteiro, se é do tipo numérico, se é do tipo texto. Tá bom? Agora vamos estudar as categorias da modelagem de dados. As categorias da modelagem de dados, quando a gente trata ali do usuário mais alto nível, do usuário ali que entende mais da área de negocial, que vai ser tratado dos dados armazenados no banco de dados, dizemos que estamos na primeira camada do banco de dados, que a gente chama de camada de alto nível, de camada conceitual. Dizemos que essa primeira camada é chamada de modelo conceitual. Então, a gente tem na primeira camada, a camada mais de alto nível, o modelo conceitual. Na camada intermediária, dizemos que a gente está na categoria de nível de representativo, de implementação. Então, o modelo de dados dessa categoria é chamado de modelo lógico. Então, quem são os usuários, o perfil de usuário que trata dessa estrutura de nível intermediário do modelo lógico? São os administradores de dados, que também podem ser chamados de projetistas de banco de dados. E tem mesmo o DBA também, o MES pode também atuar nessa camada intermediária. Mas nessa camada intermediária, a gente está mais preocupado ali, está mais interessado em saber como os dados estão relacionados, como os dados estão organizados. Então, essa camada intermediária, quem é o perfil de profissional que mais atua nessa camada é o administrador de banco de dados. Na camada mais de baixo nível, uma camada mais vamos dizer assim, do modelo físico, vou anotar aqui para vocês, do modelo físico, quem atua mais nessa camada é o DBA. E nessa camada, o DBA, que é o perfil que mais atua nessa camada, está mais preocupado em saber como os dados estão propriamente armazenados, qual é a forma de armazenamento, como está à disposição dos arquivos de dados armazenados ali no disco do sistema de banco de dados. Então, quem está mais preocupado é o DBA, e essa camada, essa categoria na modelagem de dados é a modelagem física, que mais se preocupa como os dados estão propriamente armazenados. Agora iremos estudar o conceito de arquitetura em três esquemas, também pode ser chamada de arquitetura em três camadas. Essa arquitetura difere ali do modelo de banco de dados, o modelo está mais preocupado com os dados, a descrição das estruturas do banco de dados. Já a arquitetura em três esquemas foi pensada, foi desenvolvida, foi implementada, pensando em descrever as abstrações dos dados, as abstrações das camadas de dados. Veremos, você perceba, a arquitetura em três esquemas se divide em nível externo, em nível conceitual e nível interno. E quais são esses três esquemas? Quais são essas três camadas? O primeiro esquema externo trata do esquema externo, o esquema que está ali mais próximo ali da visão do usuário. O intermediário trata ali do esquema conceitual, ali está mais no nível lógico, saber como os dados estão relacionados. E por fim, mais baixo nível ali, a gente tem o esquema interno, o esquema ali mais preocupado
como é que estão os dados propriamente armazenados no banco de dados. Agora que a gente viu a arquitetura em 3 esquemas e também o modelo de dados, você tem que levar para sua prova e entender que a arquitetura em 3 esquemas está mais relacionado com as camadas de abstração de dados e o modelo de dados está mais relacionado com a descrição das estruturas do banco de dados. Agora faremos um comparativo das 2 camadas em relação à base de dados. Na arquitetura em 3 camadas, trata ali do esquema externo, também trata do esquema conceitual, assim, mais alto nível tem o esquema externo, no nível intermediário o esquema conceitual, no nível mais baixo temos o esquema interno. Já no modelagem de dados, no nível mais alto a gente tem o esquema conceitual, no nível intermediário a gente tem o esquema lógico, no nível mais baixo a gente tem o esquema interno. Perceba que na diferença da arquitetura em 3 camadas e da modelagem de dados, aqui ó, eu trato aqui do esquema externo e no modelo de dados eu trato do esquema conceitual. Você não pode confundir. Se o examinador falar que o esquema mais alto, a camada mais alta da arquitetura em 3 esquemas é o esquema conceitual, está errado. Porque o esquema conceitual na arquitetura em 3 camadas é o esquema intermediário. Então você tem que prestar atenção que o examinador vira e mexe, ele faz essa troca e você não pode errar uma questão desse nível. Então, na camada intermediária, a gente tem a correspondência na arquitetura em 3 camadas, o esquema conceitual com o esquema lógico. E na camada mais baixo nível, a gente tem o relacionamento esquema interno com esquema interno, não faz diferença. Bom? Então, repetindo, no esquema mais alto nível, a gente tem o esquema externo e o esquema conceitual. No nível intermediário, a gente tem o esquema conceitual e o esquema lógico. Bom? Então, você tem que ficar atento nessas que o examinador vira e mexe, bota essas pegadinhas, você não pode cair, você tem que acertar uma questão aqui tratando das camadas do esquema externo e também do modelo de dados. Agora veremos conceitos de mapeamento entre as camadas de abstração e também veremos conceito de independência de dados. Quando a gente estudou o conceito de arquitetura em 3 esquemas, a gente aprendeu que a gente tem o esquema interno, a gente também aprendeu que tem o esquema intermediário, o esquema conceitual, e o esquema mais alto nível, a gente tem o esquema externo. Quando o usuário vai realizar, o DBA, por exemplo, que está ali no esquema interno, está mexendo no armazenamento de dados, ele vai querer visualizar um esquema conceitual, um nível lógico, então realizamos o mapeamento conceitual interno. Também, se for vice-versa, realizamos o conceito também de mapeamento interno conceitual. Então, quando a gente passa do esquema interno para o esquema conceitual, do esquema conceitual para o esquema interno, dizemos que a gente tem um mapeamento conceitual interno. Agora, o conceito de dependência de dados, dependência física de dados, que é o primeiro tipo de dependência que a gente vai estudar, trata do seguinte conceito. Qualquer alteração que a gente realizar no esquema interno, armazenamento de dados, o esquema intermediário, ele vai ser independente dessa alteração. Se a gente alterar o esquema interno, a gente não vai realizar a alteração no esquema conceitual, no esquema intermediário. Então, isso se trata da dependência física de dados. Quando a gente realiza um mapeamento a gente passa da camada de abstração, esquema conceitual, a gente vai para o esquema externo, ou do esquema externo para o esquema conceitual, dessas camadas de abstração de uma para outra, a gente está tratando do conceito de mapeamento externo conceitual. Então, quando a gente passa do esquema externo para o esquema externo para o conceitual para o externo, a gente está tratando do mapeamento externo conceitual. Agora, já o conceito de dependência lógica de dados, qualquer alteração do modelo lógico do esquema conceitual da arquitetura em 3 esquemas, a gente não vai também alterar o esquema externo, eles são independentes, estão tratando de dependência lógica de dados. O que você tem que levar para a sua prova? Quando a gente fala de dependência de dados, qualquer alteração da camada inferior, ela não vai interferir, alterar a camada superior. Isso a gente está tratando do conceito de independência de dados, tá bom? Então, repetindo aqui, o mapeamento de dados, mapeamento de abstração de dados, a gente tem mapeamento conceitual interno e também mapeamento externo conceitual. Já o conceito de dependência de dados, ele se divide em independência física de dados e também independência lógica de dados. Vamos realizar uma questão de prova para vocês terem uma noção como esse tema vem sendo cobrado nas provas de concurso público. O examinador diz o seguinte, ele afirma, com relação ao sistema de gerenciamento de banco de dados, SGBD, julgue o próximo item. No nível conceitual, o examinador afirma o seguinte, no nível conceitual da arquitetura de 3 camadas do banco de dados, ou seja, 3 camadas ou 3 esquemas, mesma coisa, banco de dados. Cada esquema externo, ou seja, o esquema ali mais alto nível,
descreve parte do banco de dados que interessa a determinado grupo de usuários. Perfeito, a gente viu que também que o esquema externo está relacionado com o usuário mais de alto nível. E também ele afirma que esse esquema externo ele oculta desse grupo de usuário o restante do banco de dados. Então aqui é o conceito de dependência de dados. A gente viu que o dependente de dados está relacionado com qualquer alteração que a gente realizar no esquema de banco de dados mais interno, ele não vai alterar o esquema de banco de dados mais externo. Então, isso é o conceito de dependência de dados. Então, essa alternativa está correta. Vamos ver aqui. Nosso amigo aqui do CF Concurso classificou uma questão fácil. Lógico que se tornou fácil porque você aprendeu ali os conceitos de dependência de dados e também de arquitetura em 3 esquemas. Agora veremos as principais fases do projeto de banco de dados. Essas principais fases são as fases mais macro ali do sistema que a gente utiliza para realizar ali um projeto de banco de dados, para construir um banco de dados. Então veremos. A primeira fase trata do levantamento e análise de requisitos. O responsável por essa fase é o analista de requisitos. O analista de requisitos, através de técnicas de levantamento de requisitos, tais como questionários, tais como entrevistas, vai utilizar ali de acordo com o usuário que entende ali da área negocial. Isso vai passar as informações para o analista de requisitos, e o analista de requisitos, de posse dessas informações, vai ali elaborar o documento de requisitos. Esse documento de requisitos vai servir de subsídio para a elaboração do projeto conceitual, para a execução do projeto conceitual. E o projeto conceitual vai ter como resultado o modelo conceitual. O modelo conceitual mais famoso é o modelo entidade-relacionamento. De posse do modelo conceitual, ele vai servir de subsídio para o projeto lógico. O projeto lógico agora vai receber como entrada o modelo conceitual, ele vai produzir um modelo lógico. O modelo lógico mais utilizado são dos bancos de dados relacionais. E o banco de dados relacionais ele vai ser utilizado o modelo relacional. Agora, de posse do modelo lógico, modelo relacional, o DBA vai realizar o projeto físico. O projeto físico é o armazenamento, a implementação do banco de dados propriamente dita. É o armazenamento do banco de dados. Se preocupa ali com as estruturas internas do banco de dados, como o banco de dados realmente está armazenado. Então, ele vai produzir o modelo físico. E essas são as principais fases do projeto de banco de dados. Nossa aula encerrou. Terminando nossa aula de modelagem de dados. Espero que tenha sido bem produtivo para vocês, tenha agregado conhecimento. Então, eu desejo para vocês bons estudos, boa prova e a gente se vê aqui no CDF Concurso. Até mais!